Bom dia! Dia de a gente se encontrar por aqui. Como estamos? Bom dia, meu povo! Eu olho as minhas lives, depois eu dou uma olhada geral assim no meu feed. E aí eu penso, meu Deus do céu, não sei se tá funcionando muito bem essas lives 8 horas da manhã, que meu feed fique inteiro comigo com cara de sono. Bom, ó Simone por aí, bom dia Simone. Nosso assunto de hoje, combinado, nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho, um bate-papo como sempre, né? A gente vai fazer as nossas reflexões aqui sobre empreendedorismo feminino. É uma coisa que eu achei legal da gente conversar, só deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor ali. Uma coisa que eu achei legal da gente conversar porque essa ideia de empreendedorismo feminino, a ideia do conceito, né? De mulheres à frente de negócios próprios, é uma coisa relativamente recente. E por que é bom a gente falar sobre isso? Porque a gente precisa mudar a forma como a gente vê, primeiro, né, essa questão do empreendedorismo, mulheres à frente de empresas e de negócios, e tentar entender por que a gente muitas vezes tem tanta dificuldade, né, em fazer um negócio. Claro que hoje em dia a gente já tem mulheres à frente de grandes empresas, né? A gente pode fazer qualquer coisa que a gente quiser, graças a Deus. Mas ainda existe, talvez por ser algo tão recente, uma ideia recente, ainda existe certas limitações que é meio que geral, assim, não é assim, uma característica individual, é meio que geral, assim, que a gente passa. Quando a gente vai trocar ideias, né? Grupos de mulheres, hoje em dia acontece bastante, pelo menos aqui na minha cidade acontece bastante, tem eventos para mulheres empreendedoras, enfim, a gente se reúne, tem aquela troca de experiências, e é uma coisa que e tem algumas coisas, na verdade, que são meio que comum, né, no empreendedorismo feminino. Quando a gente fala na expressão empreendedorismo feminino, essa expressão ela passou a ser utilizada de forma formal mesmo, sabe? Assim, passou a se falar de empreendedorismo feminino de uma forma mais séria no Brasil no final dos anos 90. Então, no final dos anos 90 é uma coisa muito recente. Antes disso, as mulheres não trabalhavam por conta própria? Obviamente que sim, há muito tempo as mulheres trabalham por conta própria, né? Sempre foi uma forma de ter uma renda, ou uma renda extra, ou uma renda principal. As mulheres prestavam serviços, mas era muito comum que mulheres que tinham uma fonte de renda que elas mesmas se proporcionavam fosse tido como autônomas, né? Era mais comum até pagar aquele carnê do INSS para poder se aposentar, e as pessoas não viam essa atividade de trabalho por conta própria como empreendedorismo. Né? Empresas, negócios eram coisas para homens, né? Então um homem era muito comum que começasse um negócio, mesmo que fosse pequeno e que aos poucos fosse se desenvolvendo, mas eles viam isso como uma empresa, né? Como o início de alguma coisa. Já é cultural isso. Já é cultural isso. Não, mas aí o hobby já é uma outra categoria, mesmo que fizessem para ganhar dinheiro, né? Mas mulheres que assim, tipo, lavavam roupa para fora, cozinhavam, trabalhavam pra caramba mesmo ali, tinham, né, ali era a fonte de renda delas. Não era algo que se fazia esporadicamente, mas ainda assim, né?
Até hoje, principalmente o nosso formato de trabalho, se a gente não profissionalizar, se a gente não colocar uma postura mais de um olhar mais de negócio para o nosso ateliê, é muito comum que as pessoas vejam assim também, né? Então, ainda o nosso formato de negócio, a gente ainda tem bastante dificuldade com isso. Então, assim, era muito comum que as mulheres, que mesmo que esse trabalho autônomo delas fosse a única fonte de renda, né? Fosse aquilo que sustentasse elas, não era visto como montar uma empresa. E assim, se a gente está falando de uma expressão que foi usada de forma, né? Que assim, passaram a entender o empreendedorismo feminino no Brasil no final dos anos 90, talvez nós sejamos a primeira geração, primeira, segunda, mas eu acredito que a gente ainda está dentro desses primeiros passinhos aí de se perceber esse movimento de trabalho da mulher como empreendedorismo. Só que a gente carrega ainda, talvez não, com certeza por ser essa primeira leva de mulheres, né, que se dispõe a encarar como uma empresa aquela atividade que faz como a forma de construir renda, a gente ainda tenha muitas dificuldades com isso. A gente tem dificuldades culturais, né? Porque uma cultura não se transforma do dia para a noite. Uma cultura, ela leva tempo para que aquilo seja absorvido e também, e principalmente, a nossa postura diante daquilo que a gente faz. Por quê? As mulheres sempre deram um jeito, né? As mulheres sempre foi assim. A mulher sempre deu um jeito. Minha mãe, minha avó, as mulheres sempre davam um jeito, né? Se era visto como empreendedorismo ou não, elas davam um jeito. Elas não deixavam de fazer porque, né, não se viam como donas de negócio. Talvez não estivessem nem preocupadas com isso. Mas acontece que isso traz para o nosso negócio uma dificuldade extra cultural, como eu estou falando com vocês, que faz com que a gente talvez não se dê por conta o quanto isso nos atrapalha a se colocar diante do nosso negócio como uma empresária, como uma pessoa que não está ali porque está fazendo um trabalho autônomo, uma renda extra, né? Como uma pessoa que está ali construindo uma pequena empresa. Porque tem umas que têm sonho de crescer, tem outras que não precisa. Inclusive isso, nesses estudos sobre empreendedorismo feminino, tem esse dado, né? Sobre as mulheres, elas, quando sempre, né, todo esse tempo que eu tô falando, com dificuldade de se recolocar ou de arrumar uma posição no mercado de trabalho ou de ter um salário que fosse suficiente, né, que não precisasse ter uma renda extra. Mas essa dificuldade da mulher diante do mercado de trabalho fez com que elas precisassem, né, construir outras formas de fonte de renda autônoma, sem pensar que aquilo estava fazendo negócios. E então, assim, a mentalidade foi sempre de eu preciso construir um posto de trabalho para mim mesma. E a gente carrega isso até hoje. E é claro que a gente está falando de um período bem recente, né? Mas a gente carrega isso até hoje enquanto cultura. É muito comum que a mulher, mesmo hoje que a gente já tem essa visão que está empreendendo e a possibilidade de ser MEI também facilitou um pouco esse primeiro passo de pelo menos, poxa, eu tenho um CNPJ, a gente ainda tem uma relação estranha com isso. Às vezes as pessoas não querem nem ser MEI, né? Será que eu abro MEI ou não? Tá dentro da gente essa coisa de será que é uma empresa ou não? Será que vale a pena abrir MEI ou não? Será que isso que eu tô fazendo é negócio ou não? Entende? Que isso tá impregnado na gente
Então, nesses estudos sobre empreendedorismo feminino e tudo que eu li a respeito disso, é muito comum que as mulheres elas dessem um jeito sempre de se proporcionar um posto de trabalho. E a gente carrega isso, principalmente nesse formato de trabalho que a gente tem, que é de repente em casa, né? Que já divide o ambiente doméstico com o ambiente da casa. Então, eu vou construir um posto de trabalho para mim mesma, algo que eu consiga fazer uma renda, mas a minha dificuldade de entender que eu estou empreendendo, que eu não estou ali só fazendo um posto de trabalho para mim mesma, porque quando a gente vem com essa mentalidade de, eu tô construindo um posto, uma possibilidade de ganho para mim mesma, mas de forma autônoma, eu não abro a minha mente, eu não direciono, na verdade não é nem abrir a mente, é direcionar a mente para gestão, a necessidade de gestão desse negócio, sobre a necessidade de aprender sobre finanças, por exemplo. Porque talvez nem é algo tão importante assim que eu precise disso. Se existe a dúvida de abrir ou não CNPJ para a atividade empresarial que eu estou fazendo, e tendo a facilidade de poder ser MEI, que também é uma coisa recente, imagina, né? Se a pessoa já tem essa dúvida, imagina sobre gestão. Sobre aprender sobre, como eu falei, sobre as finanças, sobre sistemas, implementar sistemas que funcionem para que a gente tenha uma previsibilidade. As mulheres têm muita dificuldade dessa linguagem mais empresarial, independente do tamanho de negócio que esteja fazendo. E a gente ainda tem muito dessa dificuldade. Por mais que a gente já tenha evoluído muito nesse meio tempo, apesar de ser final dos anos 90, é uma coisa recente, mas depois, né, desse período, o quanto já se evoluiu. Hoje em dia, a quantidade de empresas abertas por mulheres já não é mais minoria, mas não é mais minoria a quantidade de CNPJs aberto por mulheres, porque tem a facilidade de ser MEI. E aí eu falei na terça-feira que eu ia trazer o exemplo da Nauana e aqui cabe perfeitamente. A guria já tá bombando, não vi a Nauana aí ainda, mas já tá bombando de vender, já tá tendo que fazer todo um jogo de cintura por causa do faturamento, que já não cabe mais no MEI, e mesmo assim tem medo de dar o próximo passo para mudar a categoria do CNPJ. Isso é uma coisa que vem com a gente. E que se a gente não estiver, assim, se a gente não abrir os olhos para isso, então a gente vai carregar mais para frente sempre essas dificuldades, né? Então, o número de empresas abertas no nome de mulheres já não é mais minoria, ou tá páreo a páreo ou até mais. Não tem um número exato nesse momento. Só que assim, disparado, as mulheres são MEI, e disparado, as mulheres não olham esse CNPJ como, como uma empresa. Elas olham como a construção, ainda olham como a construção de um posto de trabalho para si mesma. Então, a gente tem a tendência de continuar sempre trabalhando sozinha, a dificuldade de contratar alguém para ajudar, porque a gente não se vê como uma atividade empresarial. Então, se tu for comparar, claro que os homens a vida toda, né? Eles, culturalmente, eu tô falando aqui de história, de sociologia, né? Da história da sociedade, eles já sempre foram estimulados a isso, né? Sempre foram, sempre, desde sempre, acho que desde da história, do começo da história da humanidade. Então, culturalmente, se eles montam uma oficina na garagem de casa, na cabeça deles, cara, aquilo ali já é uma empresa, entendeu? Eles não têm dificuldade de, aumentou a demanda, eu vou contratar um ajudante.
Aumentou a demanda, eu vou procurar um espaço maior. Eles não têm essa dificuldade, né? Mas a gente ainda tem. Ainda é tudo muito. A gente tem. Claro que eu entendo uma outra coisa também. Não adianta a gente falar de empreendedorismo feminino e querer encaixar o jeito feminino de fazer negócio dentro de um modelo que sempre foi muito masculino. Então, quando a gente fala de grandes corporações e que a mulher tem que assumir uma postura, né? Até mais forte, assim, para se colocar diante de grandes negócios, uma coisa mais. Porque já o mundo dos negócios parece que traz consigo uma cultura muito masculina. Então, a gente ainda tem que entender o nosso jeito, um jeito feminino de fazer negócios. Mas a gente não pode se prender sempre a esse estereótipo de a mulher tá abrindo um negócio porque ela precisa construir um posto de trabalho para ela mesma. Qual é, sabe, no que ainda a gente esbarra? E eu me coloco junto, gurias. Eu me coloco também, tem todas essas dificuldades que eu falei pra vocês. Eu também me peguei diante dessas dificuldades. Eu comecei a estudar sobre empreendedorismo feminino, comecei a estudar sobre o contexto histórico, né? Principalmente no formato de negócio que a gente tem. Principalmente porque a produção artesanal, né? Aquela coisa que a gente trabalha em casa e se envolve muito, se apega ao produto muitas vezes. Então, esse ajuste de mentalidade, de pensar, bom, o que eu estou fazendo? Eu estou empreendendo, eu preciso pensar como dona de um negócio. Claro que eu vou procurar um jeito, né, mais feminino de fazer negócio, uma coisa menos agressiva, e aí o nosso formato de negócio também nos ajuda e facilita em relação a isso, porque, né, eu não consigo pensar num negócio mais feminino do que artesanato. É uma coisa da criação, né, uma coisa de pegar, de transformar a matéria-prima em algo. Tem várias coisas que são femininas, né, tipo, embora coisas que sejam femininas, muitas vezes... Por que... Ai, gente, tem tanta coisa na minha cabeça. Mas por que que... por exemplo, a gente pensa... Quando a gente vai pensar em moda, poucas mulheres, mesmo fazendo roupa, que é uma coisa que a gente pensa que historicamente é uma atividade feminina, mas... O sucesso mesmo de pegar aquela atividade e transformar numa empresa, normalmente são os homens que se destacam. Cozinhar historicamente também é uma coisa feminina, mas na hora de montar um restaurante, são os homens que se destacam. Então, jardinagem... Por quê? Porque o homem olha para aquela atividade, o homem, assim, eu não quero ser sexista aqui, mas eu tô trazendo um contexto histórico, tá, gurias? Uma coisa que a gente precisa, ciclos que a gente precisa quebrar e que a gente tá fazendo parte dessa geração que tá mudando um pouco o olhar sobre isso, mas que a gente ainda carrega muito disso que foi construído culturalmente, sabe? Não estou dizendo que não existem mulheres, existem. Não estou dizendo que não existam mulheres que não façam isso. Existem, graças a Deus. E a gente tem poucas boas referências em relação a isso. Por que eu digo poucas boas referências? Porque muitas mulheres que deram muito certo no negócio precisaram fazer negócio de um jeito muito masculino, sabe? A gente ainda não, ou, sei lá, a gente ainda tá no caminho de construir um jeito mais feminino de fazer negócios, mas olhando para isso com um olhar de empresária, de dona de negócios mesmo, sabe? Então a gente ainda carrega, sabe, esses medos. Ah, meu Deus, a minha empresa. Primeiro que a gente tem muita dificuldade de olhar para a atividade que a gente faz como uma empresa. Na minha jornada pessoal, eu lutei bastante com isso, sabe?
Eu também, claro, quando eu montei meu ateliê e comecei lá a atividade lá na mesa da cozinha, eu já era MEI. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir meu CNPJ. E depois, quando eu fui compartilhar, assim, criar conteúdo para a internet, eu percebi o quanto muitas mulheres ainda tinham dificuldade com esse pequeno passo, sabe? Abro ou não abro um CNPJ? Claro que existem situações, por exemplo, se tu tá num emprego, que tu pretende sair, que tu ainda tá fazendo o ateliê como uma renda paralela, né? Tu tá construindo uma transição, não vai abrir um CNPJ agora, espera sair do emprego, pegar a tua rescisão, né? Para depois abrir um CNPJ, porque senão tu perde teus direitos, mas não é disso que eu tô falando. Entende? Essa dificuldade de... Então, eu acho que é daí que também que vem a dificuldade de a gente entender que precisa saber sobre gestão financeira de empresa, entender que precisa aprender sobre termos empresariais. Quando eu falo, né, até na última live a gente teve esse exemplo também, e dentro do Profissionalize Seu Ateliê, eu compartilho em detalhes uma experiência que eu tive de ir procurar uma lojista para que a gente pudesse conversar. E quando eu precisei conversar, eu conversei com ela de igual para igual. Dona de loja, dona de uma marca. Que eu pudesse, talvez ali, aquela negociação pudesse sair... eu pudesse sair dali sendo fornecedora de mercadoria para ela. Eu não tava ali como uma coitadinha. Ah, eu sou dona de um ateliê artesanal, coitadinha de mim. Não, eu tava ali de igual para igual. Duas empresárias negociando. Sabe? Eu sabia os termos, eu sabia em que linguajar conversar com ela, a minha postura, sabe? A minha segurança em relação à minha empresa. Eu passei também pela dificuldade de, nossa, como é que eu vou achar alguém para me ajudar? A procurar alguém que pudesse me ajudar, porque eu já não estava mais dando conta da demanda sozinha. A dificuldade que é pra gente. É quase como se a gente estivesse abrindo mão da nossa identidade, ter que chamar alguém para ajudar a gente a fazer alguma coisa. Entende? Enquanto no universo masculino isso aí, cara, é pra já. Aumentou a demanda, é pra já que eu vou chamar alguém para me ajudar. Por quê? Porque eles não têm essa carga emocional exacerbada em cima da atividade profissional que eles exercem. Pelo contrário, eles querem o quanto antes se colocar no papel de chefe, de patrão. E a gente, meu Deus do céu, ai, porque eu não quero ter que chamar alguém. Sabe por quê? Porque a gente tem essa dificuldade de se colocar no papel de patroa, de chefa. Ai, meu Deus do céu. A gente tem essa dificuldade. A gente, sabe? Mas por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente não tem ainda essa consciência e essa clareza sobre implementar sistemas, esse afastamento emocional da atividade de trabalho. Vamos usar como exemplo um cara que monta, sei lá, uma padaria. O pão da padaria dele não é uma extensão do que ele é. Ai, meu pão. Se não for eu a fazer o pão não vai ficar bom. Cara, na primeira oportunidade ele contrata um padeiro. Na primeira oportunidade ele contrata alguém para atender no balcão. E a gente fica, não, que se não for eu que vou fazer, não vai ser a mesma fraldinha. Pois é, esse ciúmes é uma palavra que não funciona. A gente está misturando os vocabulários. Apego, ciúme, a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos. Agora, com o nosso produto, gente, é claro que a gente tem que manter a qualidade, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que saber orientar o funcionário, a gente tem que saber ensinar esse funcionário a fazer as coisas do nosso jeito, a gente tem que conferir se o produto ficou bom. Eu vou manter o produto
no meu padrão, daquilo que eu considero bom. Agora, esse apego, meu Deus, ninguém pode colocar a mão. Isso não combina com o mundo dos negócios, tá? Eu particularmente, eu não quero fazer negócio de um jeito masculino, aquela coisa, sabe? Mas eu também não posso ficar romantizando a vida empresarial. Jesus, eu penso assim, viu? Meu Deus, assim, seu cabelo tá lindo, não consigo me concentrar em mais nada. Que bom, Cíntia, fico feliz de saber. Olha, também o assunto não é esse, mas eu amei esse cabelo. Olha, o cabelo tá fazendo sucesso hoje. Maravilhoso. Verdade isso, tem que abrir a mente em relação a isso. Eu não vejo a hora de ter ajudante, cortar tecidos, costurar. É isso, sabe? É a gente entender que aqui tá rolando uma atividade profissional, empresarial. Existe a possibilidade de isso aqui ser renda para mim, para minha família, mas isso aqui também ser renda para outras pessoas. A hora que o negócio der certo, tem vários ateliês, gurias, vários ateliês que já tem equipe trabalhando. Uma coisa que eu observo bastante, sabe? Eu acho lindo, assim, a pessoa cresce, vai lá e contrata uma pessoa para ajudar Tem um ateliê até daqui do Rio Grande do Sul, acho que as gurias são de Porto Alegre, que é o Tecido e Luz. Tecido de Luz. Não sei se é E ou D. Que elas fazem decoração para quartinho de bebê. Ela tem uma equipe também trabalhando, sabe? São várias mulheres ali, uma corta, outra costura, outra não sei o quê. E vários ateliês já, né? A Oli, amo Oli. Uma equipe também trabalhando, um espaço lindo ali, todo mundo, sabe, cada uma com uma atividade. Eu observo muito isso. Já existe alguma. Às vezes, a gente quer ter o resultado que a pessoa tem, mas a gente não tá vendo. Por exemplo, entra no perfil dela e diz, que coisa linda, não sei o quê, e acha que aquele resultado que tu tá vendo nas redes sociais é o trabalho de uma pessoa sozinha. A gente começa sozinha. Óbvio que a gente não vai começar dando um passo maior que a perna. A gente começa sozinha. Que nem eu falei pra vocês, a produção artesanal foi uma atividade uma solução que eu encontrei pro meu negócio para poder ter uma produção sob demanda, não tinha muito dinheiro para investir, então o formato de produção não pode definir. E assim, gente, eu não tô falando que é obrigatório contratar pessoas. Tem gente que não quer, tem gente que a estrutura de negócio é de fato que quer trabalhar sozinha. Mas mesmo assim, mesmo que não tenha essa pretensão, tem pelo menos que cuidar da rotina e da dinâmica do negócio como um negócio. Eu tenho que implementar sistemas mesmo trabalhando sozinha. Eu tenho que ter consciência que eu preciso implementar sistemas. Eu tenho que ter consciência que eu preciso fazer a gestão financeira. Eu preciso acompanhar fluxo de caixa. Eu preciso construir capital de giro. Eu preciso lidar com essa atividade de uma forma que isso aqui tem uma rotina normal de uma empresa. De uma pequena empresa, mas de uma empresa. Porque senão, gente, vai ser eternamente essa frustração de eu tô travada, eu tô estagnada, eu tô desmotivada, eu tô procrastinando. Por causa dessa carga emocional que a gente coloca no trabalho como se aquilo ali fosse a única razão da nossa existência. Não tô falando que o trabalho não é importante, pelo contrário. Mas ele é uma parte da nossa vida. Ele é a forma que a gente tem de ter uma fonte de renda para sustentar o quê? A nossa vida. Né? Então, assim, o produto que a gente faz de forma artesanal, ele não é o negócio.
E a gente tem muita dificuldade. E aí, mais ainda, né? No geral já se tem essa dificuldade, e mais ainda no tipo de trabalho que a gente faz. Que é uma coisa mais artesanal, que envolve mais, que a gente, né? Então, esse apego que nós, no geral, nós mulheres, colocamos em cima, essa carga emocional, ela atrapalha. E é por isso que muitas vezes os negócios abertos por mulheres não desenvolvem estatisticamente. Aí a gente está falando já de estatísticas. São muitas empresas abertas por mulheres, mas essas empresas ainda com a mentalidade, empresa porque tem um CNPJ. Então a mulher se cadastra como MEI lá, né, no IBGE, fica registrado como uma empresa que foi aberta por uma mulher. Só que a mentalidade ainda é de antes disso. A mentalidade ainda é de eu estou construindo um posto de trabalho para mim mesma. Então, eu sou funcionária do meu próprio negócio. Eu sou funcionária. E aí, esse negócio não tem gestão, porque se eu me coloco numa posição de funcionária do meu próprio negócio, por que eu vou pensar em gestão? Não é isso. Não quero fazer gestão de nada. Se tu não vai fazer a gestão do teu próprio negócio, quem é que vai fazer? Aí são negócios que patinam. Tem muita empresa aberta no MEI que não vê a cor do dinheiro do negócio. Tem muita empresa aberta como MEI que não vê a cor do dinheiro com o negócio, que não ganha dinheiro de fato, que fica ali meio que se retroalimentando mais ou menos, ainda colocando o dinheiro de fora, mas o CNPJ tá lá, tá ativo, mas a pessoa mesmo não tá ganhando dinheiro com aquela atividade. Então, a gente precisa falar sobre isso para que... Eu acho que a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente traz isso para nossa consciência. Então, às vezes, por exemplo, essa postura diante do meu negócio era algo que passava batido. Eu nem tinha me dado por conta disso. Mas quando eu falo sobre isso, quando eu trago isso para minha consciência... eu começo a entender que então, realmente isso faz sentido e a dinâmica não está funcionando porque eu preciso ajustar, né, esse tipo de pensamento que eu tô tendo. Gurias do céu, não tem como um negócio dar certo se a gente que é dona do negócio não assume uma postura de dona do negócio. Eu preciso me colocar diante de outras donas de empresas de igual para igual. Eu preciso entender de uma língua. A gente fica muito dentro de um casulo, muito dentro de uma bolha fechadinha. O nosso mundo é o ateliê e Deus o livre romper com isso. Olha, o nosso formato de negócio tem a grande possibilidade de trazer essas cargas emocionais a ponto de elas virarem uma coisa mais séria que precisa de tratamento. A gente vai se isolando, eu já não quero ter contato com ninguém, nem pela internet, tem que postar todos os dias, meu Deus do céu, que sofrimento. Sendo que isso é rotina de negócio, de qualquer tipo de negócio, não é só do nosso. Eu tenho que falar com as pessoas. Meu Deus, eu tenho que falar com as pessoas. O que eu vou dizer para as pessoas? A gente vai se isolando. Gente, não é para isso o negócio. O negócio não é para construir uma clausura pra gente. Né? A gente tem que olhar assim, um pouco de fora, se afastar emocionalmente e olhar um pouco de fora. Porque tem gente que faz o negócio artesanal que só quer estar fazendo produção de produto. E assim, se apega no produto de uma forma que não abre nem a possibilidade de começar a incluir outras coisas, de parar para pensar em outras coisas, de aprender outras coisas que são importantes. Quando a gente está falando de negócio artesanal, eu não estou falando de atividade artesanal, porque é muito comum que as atividades artesanais elas sejam hobbies, e hobby é esse momento mesmo de introspecção. O hobby eu quero estar comigo mesma, eu quero estar ali fazendo as coisas que eu gosto sem compromisso, eu penso na vida enquanto estou fazendo aquela atividade, só que quando a gente está falando de negócio, não tem nada a ver com isso.
Então, as pessoas misturam muito. Já que a minha atividade é artesanal, então eu posso me enclausurar. Não, não pode. Não pode. Se tu quer que a tua atividade seja um negócio onde tu coloque o produto no mercado, que tu vai estar concorrendo com outras fornecedoras também, tu tem que fazer um movimento para fora. Vendas é um movimento para fora. É um movimento para o outro. Como é que eu vou fazer um estudo de público-alvo? Como é que eu vou entender meu público-alvo se eu tô fechada dentro de um casulo, dentro de uma bolha, que eu não observo as pessoas lá fora? Como é que eu vou fazer o meu negócio acontecer? E o empreendedorismo feminino acaba que tem muito disso. Principalmente, eu vou reforçar de novo no nosso formato de trabalho. Porque se a pessoa monta uma loja de roupa, ela tem menos chance de ficar dentro desse casulo. Se a pessoa monta uma loja de cosméticos e de maquiagem, menos chance de ficar dentro desse casulo. Mas o nosso formato de trabalho, que assim, a gente pega uma coisa, a gente transforma com as nossas próprias mãos aquela matéria-prima. E a gente, sabe, coloca toda essa carga emocional. Não, eu não vendo o produto, eu vendo o amor. Tem que ter amor no trabalho, tem, mas a gente não pode trazer isso como uma verdade absoluta, porque a gente está fazendo negócios. A partir do momento que eu digo assim, eu estou vendendo amor, como é que eu precifico o meu amor? Não tem como colocar preço nisso. Quando eu estou vendendo meu amor, se alguém diz não, isso é uma rejeição pessoal. Como assim? Não entende o trabalho que dá para fazer? Não sabe quanto que eu me envolvo para fazer isso aqui? Aí vem toda aquela carga emocional em cima de uma atividade que é empresarial, que é para ser negócios. Deixa eu ver aqui. Parou meu... Eu já tive ajudante, ensinei em 3 meses, mesmo assim não aprendeu nem a colocar a linha na máquina. Mas isso é normal. Isso é normal. Significa que não dá certo ter ajudante? Não, significa que essa pessoa não funciona bem para essa atividade. As empresas passam por isso, gente. Todas as empresas. Entende? Que aí a gente olha para uma coisa e a gente coloca uma carga emocional naquilo, a gente acha que porque fez uma tentativa que aquilo ali não é para ser daquele, não é para nós, não dá, não sei o quê. Se uma pessoa foi assim, todas as outras vão ser. A carga emocional que a gente coloca numa coisa. Gente, aquela pessoa não aprendeu, não se deu bem. Muito obrigado, a gente fez uma experiência, não deu certo. Não é assim que funciona nas empresas. Não existe o contrato de 3 meses justamente para isso, para que tu possa dispensar a pessoa sem maiores vínculos. Por que existe esse período? Justamente porque as empresas precisam testar se aquela pessoa funciona bem para aquela função. Se tu vai contratar alguém que tu tenha que ensinar... Gente, outra coisa. Aqui a gente tem a postura de dona de empresa de novo. E eu falo sobre isso dentro do Profissionalize Seu Ateliê na hora da contratação. Eu preciso entender para que eu estou contratando aquela pessoa. Se eu vou ensinar a pessoa do zero mesmo, a pessoa não sabe nem colocar a linha na máquina, essa pessoa provavelmente não sirva para ser a costureira da minha empresa, não no primeiro momento. Eu posso começar ensinando ela a fazer os cortes de tecido, embalar a mercadoria, separar pedidos. Posso ensinar outras atividades. Beleza, não, eu preciso mesmo de alguém que costure. Eu vou pegar alguém que tenha experiência com costura. Mínimo de experiência que seja, que já saiba pelo menos colocar a linha na máquina. Porque eu tô falando de empresas, esse tempo é precioso para o meu negócio. O que eu vou ensinar para essa pessoa? O meu jeito de fazer o meu produto. Não ensinar ela a costurar, se eu quero colocar ela já na costura, entendeu? Pré-requisito da vaga, que tenha experiência com costura. Não precisa ser experiência comprovada, mas que saiba usar uma máquina de costura. Bom, ela sentou na máquina de costura, eu vou ensinar ela a fazer o meu produto. E não ensinar ela a costurar. Agora, não, Carla, tem alguém aqui que eu sei que vai dar certo, a gente vai trabalhar, ela ainda não sabe costurar. Vai
progredindo com essa pessoa dentro do processo. E quando a gente tem sistemas estabelecidos, isso fica mais fácil. Como saber que é a hora de escalar o produto e como fazer isso com produto artesanal? Escalar o produto. Como assim escalar o produto? As vendas vão te dizer isso. Conforme aumenta o volume de vendas, conforme tu vai aumentando, tu vai, né, trabalhando ali para fazer aquele produto, a escala do produto artesanal. Esse produto artesanal não tem muita escala. Esse conceito de escala que se fala na internet, que tem que escalar, isso não vai funcionar desse jeito para produto artesanal. Porque produto artesanal tem uma capacidade limitada de produção. Então não é desse jeito também a escala, tá? Eu lembro que quando eu fiz a mentoria com a Cláudia Brandão, eu fiz mentoria com a Cláudia Brandão, que ela fala sobre negócio de luxo. Eu fiz em grupo, passei uns 2 anos com mentoria em grupo com ela, fiz mentoria individual também, e nessas mentorias em grupo tinha esse tipo de coisa, né? A pessoa queria construir um posicionamento de luxo e ao mesmo tempo era aluna do Conrado, né? Porque a Cláudia e o Conrado Adolfo, eles são um casal. A Cláudia fala de negócios boutique e o Conrado fala muito de escala, né? De crescer, de aumentar a escala, né? E aí a pessoa era aluna do Conrado e vinha fazer mentoria com a Cláudia, e aí dava esse impacto, né? Mas como que eu vou fazer na hora que tiver que escalar? Negócio artesanal não tem essa escala, né? Por exemplo, se eu pego para vender caneta Bic, eu posso escalar, eu posso vender 1 milhão de canetas Bic, que eu sei que o meu fornecedor ele vai me garantir o estoque. Produto artesanal não tem muita escala. A escala do produto artesanal se limita à nossa capacidade mensal de produção, sozinha ou com ajudante, enfim. Agora, se eu vejo que eu sozinha não tô dando conta, tô tendo sempre que aumentar prazo de entrega, 30, 60, 90 dias de prazo de entrega, porque a minha agenda tá lotada, é hora de contratar alguém para ajudar. Então, o que vai ditar isso é o volume de vendas. Por isso que a atividade, só ficar focada na produção não vai fazer um negócio crescer. A produção é uma das etapas do nosso negócio. Então, o que vai fazer o negócio crescer é se dedicar para as vendas. Então, é nisso que a gente vai se basear, nos números. Os números sempre vão dar as respostas, tá? Qualquer decisão que a gente precisar tomar sobre o nosso negócio, são os números do nosso negócio que vão nos dar essas respostas. Tá batendo meta? Tá vendendo o volume? Só que tem outra coisa também, olha. Antes de contratar funcionário, por que a gente tem que vir para os números? Eu tô vendendo muito, não tô dando mais conta. Eu tô vendendo muito porque eu acertei a venda, isso, ok, assim, ó, cenário perfeito. Ou eu tô vendendo muito porque o meu produto tá muito barato e as pessoas estão se dando por conta, e nessa de vender barato, eu tô aumentando meu volume de vendas, aumentando a minha produção, gastando mais matéria-prima, mas eu continuo não vendo a cor do dinheiro porque meu produto tá precificado errado. Que margem que tá esse produto? Bom, se eu tô vendendo muito e meu produto tá com preço errado, o próximo passo é arrumar o preço do meu produto. Isso vai diminuir um pouco as vendas num primeiro momento, até engrenar de novo com o preço certo. Então, quando a gente tem esse olhar empresarial, quando a gente está de fato fazendo a gestão de um negócio, qualquer coisa que acontece no negócio nos sinaliza que a gente precisa olhar para a gestão desse negócio. E a gente faz gestão olhando para números. Qualquer decisão que eu for tomar no meu negócio, eu tenho que voltar e olhar para os números. Porque as decisões de uma empresa, elas são individuais. Eu não posso pegar e dizer que as coisas vão funcionar igual para todo mundo, porque não vão, gente. As decisões do negócio, elas são sempre muito individuais e sempre o que vai ditar as decisões que a gente precisa tomar é olhar para os números e fazer a gestão baseada nos nossos próprios números. Mulher tem que aprender a delegar tarefas. Quando a mulher não faz isso nem em família, com os filhos, imagina um estranho. Pois é. Esse lugar da mulher sobrecarregada, da mulher que faz tudo, da mulher que... Gente, a gente não precisa mais ocupar esse lugar. Não faz nem sentido. Assim,
antigamente, ainda culturalmente, dava para usar isso como, né? Não, mas é o papel da mulher. Não é, hoje em dia já não tem mais nem essa questão aí da gente colocar, né? Aí fica a mulher lá toda sobrecarregada, exaustão mental. Não, eu acompanho ela é psicóloga e neurocientista, tá? Franciele Muftin, acho que é o nome dela, não me lembro. E ela fala sobre exaustão mental. E é um conteúdo que me interessa. E ela fala muito disso, né? Um cérebro exausto não consegue tomar decisões simples. O que eu vou fazer de almoço hoje? Não sei. Meu cérebro não consegue tomar. Meu cérebro não consegue tomar decisões. Por mais simples que elas sejam, um cérebro exausto não consegue fazer isso. Será que esse comportamento tem a ver com a ideia enraizada inconscientemente de que a mulher tem que dar conta de tudo? Olha aí, ó. A gente ainda... Hoje em dia já não cabe mais isso. Hoje em dia a mulher... Sabe, graças a Deus a gente tem evoluído bastante em relação a isso. Não existe mais este lugar. Gurias, não existe mais este lugar onde a mulher tem que dar conta de tudo. Isso não existe mais. Ninguém espera mais que a mulher dê conta de tudo. Isso já foi normalizado. É só olhar para a geração de agora. É só olhar para essa geração aí. Elas estão escolhendo se elas querem ser mãe, se não querem ser mãe, se querem casar, se não querem casar, se querem ter um negócio, se querem ter um emprego formal, sabe, tipo... Nos anos 70, a lei do divórcio, ela é ali mais ou menos dos anos 70. Olha como a gente está falando de coisas extremamente recentes. Assim, ó, ontem, em se tratando de história da humanidade. Ontem saiu a lei do divórcio. Mais ou menos nos anos 70. A lei do divórcio trouxe para a mulher... a possibilidade, claro, de sair de relações sem aqueles... Antes se divorciavam, né? Mas a mulher ficava com aquele né, estigma de mulher divorciada, que aí os padrões da sociedade ela era praticamente excluída. Mas a partir dali, houve também essa sobrecarga feminina, né? Bom, vou pagar o preço de não estar nesse relacionamento que não tá me fazendo bem. Mas aí eu vou... Quando a mulher tinha filhos, né? Vou ter que dar conta dos meus filhos, vou ter que trabalhar. E os trabalhos que tinham disponíveis para as mulheres, os empregos não eram bons. E é por isso que tinham que se acumular funções. A mulher tinha que fazer muita coisa, muitas vezes ter mais de um emprego ou mais de uma atividade para conseguir... E até hoje tem muita gente que precisa, gente. Assim... acumular, né, funções. Porém, nessa coisa de papel da mulher dar conta de tudo, esse papel, ele não existe mais. Não existe. Graças a Deus. Gente, hoje o meu cabelo tá fazendo sucesso. Muito bom. Hoje estou abrindo uma pequena empresa com mais 2 sócias e um financiamento, porque já tentei várias vezes sozinha. Eu costuro, mas só... Tá, e como é que foi feito? Vocês sentaram, me conta mais. Quero dar algumas... consultoria gratuita. Gente, quando a gente abre sociedade, a gente tem que ver... Bom, são 3 sócias. Qual é a principal habilidade de cada uma? Que tipo de negócio é? Qual é a principal habilidade de cada uma? O que cada uma vai fazer? O que é a atividade de cada uma? O que é responsabilidade de cada uma? Quem responde pelo quê? Se tiver atraso na produção, quem é a pessoa das 3 que é responsável por isso? Se tiver muito, sei lá, se não tiver acontecendo processo de vendas, quem é responsável por isso? Enfim,
qual é a atividade, quais são as habilidades, porque às vezes pode se juntar, por exemplo, 3 artesãs. Aí as 3 são super focadas na produção. Entende que as sócios têm que ter habilidades que se complementem, tá? Eu não sei nada só por essa frase aqui, mas eu achei bom a gente já trazer alguns pontos aqui. Olha aí o cabelo fazendo sucesso, gente. Estou trabalhando para mim para aparecer, não levo jeito, só que vou destravar. Outra coisa que tem a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje. Essa dificuldade nossa de aparecer é porque a gente lida com isso como se fosse uma exposição pessoal. Quando eu não estou expondo, por exemplo, essa live que eu estou fazendo aqui com vocês, ela faz parte da minha estrutura de negócios. Eu vendo cursos e é importante que nesse processo eu faça lives para que vocês possam conhecer melhor a minha forma de pensar. Eu compartilho com vocês as coisas que eu penso, por quê? Porque é um produto intelectual, né? Quando eu me coloco como professora, eu estou vendendo um produto intelectual, então eu tenho que compartilhar com vocês os meus pensamentos para que vocês tenham com o que julgar se o meu produto faz ou não sentido para vocês. Quando o produto é físico, menos ainda. Então aqui, nessa live, eu já tenho um objetivo profissional com ela, apesar de ser uma coisa mais pessoal. Eu compartilho muito da minha jornada, né? Aqui, até da minha vida pessoal. Só que quando é um produto físico, gente, eu vou aparecer simplesmente para que as pessoas saibam que existe uma pessoa que é responsável por essa empresa. Principalmente quando é um negócio pequeno, um negócio artesanal, uma pessoa que, um negócio onde o cliente vai ter contato direto com a pessoa que toma decisões na empresa. Porque numa grande empresa a gente sabe que não vai conseguir isso. Então o que acontece? Quero vender essa almofada. Eu vou vir aqui, eu vou aparecer, mas eu não vou estar me expondo. Eu estou aparecendo para expor a almofada. O protagonista do vídeo é a minha almofada. Eu tô aqui para dar voz para isso. Então eu não tô me expondo eu pessoalmente. Eu não tô falando de mim, não tô falando da minha vida, não tô aqui vendendo as minhas características. Tô aqui falando somente da almofada. Olha essa almofada em crochê, feita à mão, essas cores, elas super combinam com uma decoração mais minimalista, sei lá, ou mais clean, mesmo assim com um toquezinho de cor, porque traz ali um toque suave, delicado, né, de cor por causa da flor, enfim, então, mesmo que tu goste de um ambiente que não seja tão carregado, a mensagem dessa almofada vai super combinar por causa da trama toda, do fio. Sei lá, eu vou falar coisas da almofada. O tamanho da almofada. Eu não tô aparecendo para fazer uma exposição pessoal, entendeu? Só que e aí a gente volta para todas as características que a gente estava falando no começo da live. A gente coloca essa carga emocional. Quando, na verdade, principalmente para falar de produto, não precisa. Não precisa. Então, assim, o que eu preciso fazer para falar de produto, para ter coragem de aparecer, para falar de produto, é estudar sobre o produto. Claro que eu tenho que estar me sentindo bem, assim, o mínimo, né? Minimamente eu tenho que estar me sentindo bem comigo mesma. Mas eu tenho que estudar sobre o produto. Estudar o que eu vou falar sobre esse produto, estudar sobre o produto, estudar os recursos que eu tenho de edição de vídeo. Porque às vezes eu acho que eu tenho que ligar a câmera e tem que sair um vídeo perfeito, quando na verdade as pessoas que estão usando câmera para fazer vídeo estão lá trabalhando com a edição. O que eu sei sobre edição? Eu sei fazer um corte num vídeo. Só o corte já nos salva, porque a gente às vezes não precisa começar tudo de novo. A gente vai parar da parte que a gente travou e vai pular para a parte que... Eu sei fazer uma edição de vídeo, basiquinha que seja. Então, entende que eu às vezes quero... E isso é característica do feminino.
É ficar colocando esses empecilhos e essa carga emocional exacerbada em cima de atividades que são simples, gurias. São simples e fazem parte do negócio. Estou aprendendo com você a me posicionar. Antes eu falava, estou fazendo uns biscoitinhos. Hoje falo, sou dona de um ateliê de confeitaria. Isso tem me ajudado muito a ter mais confiança. Que coisa maravilhosa! Isso aí. Eu também digo, eu sou dona, eu tenho... O que tu faz? Eu tenho uma marca de enxoval de bebê. Vejo muitas artesãs se desvalorizando também. Eu também vejo. E é assim... Eu fico muito feliz de ler isso. Empresas de telemarketing têm uma rotatividade enorme. Sim, e vários. Eu tô atrasada nos comentários. Conheci uma artesã que tá decepcionada. Estava sem entrar no ateliê porque uma cliente falou que o trabalho dela estava feio. Conversei com ela e falei que nem todas as pessoas vão gostar do nosso produto. Olha esse exemplo, o quanto a pessoa se identifica com o produto, sendo que o produto é uma etapa do negócio. Mas olha a carga emocional que se coloca a ponto desse. Eu recebo uma crítica pelo meu produto, eu internalizo essa crítica como se fosse uma crítica pessoal. Como se essa pessoa estivesse falando mal de mim, botando um defeito em mim. O quanto a gente ainda precisa trabalhar a nossa mentalidade. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. É bem assim que funciona em todas as empresas. Eu treinava colegas no meu setor e eu tinha que treinar um bom tempo. E no final dava certo. É assim que temos que fazer no ateliê de costura. É muito importante mesmo a gente deixar as coisas mais leves e não levar para o lado pessoal. Temos que ser mais pragmáticas e menos emocionais. Estou aplicando isso quando saio na rua para vender. Maravilhoso. Acho que é isso que tem, exaustão mental. Recebi uma encomenda de uma almofada de amamentação. A cliente disse, a sua não é a mais barata, mas vi qualidade no material e acabamento. Esse é o objetivo, muito bom. Ai, gurias, deixa eu dar uma adiantada aqui. Toda live da Carla tem um tapa na cara. Com amor, é um tapa na cara. Não, mas é tudo com muito amor. Ontem assisti um vídeo que me lembrou suas lives. Me manda, quero ver. Eu continuo na máquina, na costura, mas elas estão por trás no marketing, nas fotos. Temos um financeiro que fica por... muito bom, perfeito. Maravilhoso. Agora é foco na meta, uma meta clara, uma meta que esteja visualmente disponível para todas trabalhando juntas, né? Juntas, porque para bater a meta de vendas tem que bater meta de produção. Todas com foco, porque é a meta que vai fazer com que vocês possam ter o salário de vocês garantido, né? Possam fazer o espaço crescer, maravilhoso. O primeiro vídeo que fiz falar, até esqueci o nome das princesas que ia apresentar. Eu vou... Ai, gurias, eu tenho vontade de preparar um material falando sobre vídeos. Ensinando a montar um roteirinho de vídeo, ensinando a preparar antes ali o que quer falar. Que eu faço vídeo narrado, vídeo aparecendo, vídeo sem aparecer, sabe? Um pouquinho de edição de vídeo, um pouquinho de como fazer a filmagem do produto para valorizar um pouco mais o produto na hora de apresentar. É uma coisa que eu percebo que algumas de vocês só precisam melhorar isso. O interessante é que o negativo a gente internaliza, mas quando recebemos elogios, a pessoa não faz. Pois é. Pois é. Eu me... seria ótimo, faz, estou precisando. Eu tenho pensado sobre isso, porque
E assim, trazer também formatos de vídeo. Então, quando tu vai gravar um vídeo, tu já pensa antes no formato que vai ter esse vídeo, qual é o objetivo desse vídeo, o que tu quer com esse vídeo, né? Porque daí na hora de filmar também fica mais fácil de tu filmar, né? Não fez sentido, né? Na hora na hora de filmar, quando tu sabe com antecedência o que tu quer falar, na hora de filmar tu tem mais clareza do que tu precisa mostrar. Então, quando a gente se organiza antes, fica mais fácil esse processo. Ó, seria ótimo, faz sim. Acho que é a minha maior dificuldade. Ai, que legal. Que bom saber. Olha, faz uns meses que eu tô pensando nisso já. Olha aí, tu viu como a gente precisa colocar nossas ideias em prática? Que a gente fica só pensando e não se mexe pra fazer? Eu tô nesse balaio junto com vocês, gurias. Ai, ó, que bom. Que bom saber que vocês gostariam. Bora se mexer, Carla Noronha. Vamos lá. Mas acho que é isso. Eu queria trazer esse assunto do empreendedorismo feminino para a gente ver o quanto a gente precisa estar atenta a essa mentalidade, sabe? Do quanto a gente ainda precisa trabalhar o nosso ponto de vista sobre a atividade que a gente faz. Confeccionei um fuso. Deixa eu ver. Para. Eu não entendi a frase. Coloca de novo, Ateliê Pérola Baby. Confeccionei um fuso e para afiar a linha que vou bordar. Não entendi a frase. Não entendi. Coloca de novo. Eu fiz isso na minha última encomenda, vários vídeos curtos e fotos. Depois de eu ter tudo, coloquei voz. Ficou muito bom. Se mexe aí, Carla. Simbora! Fala mais sobre como trabalhar com sociedade. Posso trazer num tema de live. A gente pode fazer uma live falando sobre isso. Olha aí, viu como vão surgindo as nossas crenças, elas vão aparecendo? Também é muita coisa para aprender, né? A pessoa que já não tem mais 20 anos. Ó, a crença. Melhor coisa para a gente manter o nosso cérebro ativo e retardar o envelhecimento é se manter aprendendo coisas novas. Estudem sobre isso. É comprovado cientificamente. Então a gente que precisa. É a gente que precisa se manter aprendendo coisas novas. Então é isso, meu povo. Queria trazer, né, essa reflexão para hoje sobre esse cenário do empreendedorismo feminino e do quanto a gente ainda precisa. E eu falo a gente porque eu tô junto de verdade, né? Vocês acabaram de ter uma prova real disso aqui, pensando há meses em fazer uma coisa que de repente se eu já tivesse feito, já estava andando. Então, para a gente pensar com mais carinho sobre isso, como que está sendo a nossa postura diante do trabalho que a gente faz? Se eu estou de fato pensando nisso como uma empresa e pensando nos pontos que eu preciso fazer gestão, ou se eu estou só me proporcionando ali uma atividade sem saber direito o que eu estou fazendo, ou como ganhar dinheiro com isso, né? Só para me ocupar, coisas assim. Nilma chegou agora, perdeu tudo, já tô dando tchau já. Mas assiste a gravação. Confeccionei um fuso de tecer linha para ficar a linha que vai ser tingida. E vou usá-lo para bordar uma coleção memórias. Tem que contar a história.
Tem que mostrar, isso vai valorizar, vai trazer um peso maior para a questão do artesanal, se isso for bem trabalhado. Então tem que mostrar isso e tem que contar a história, tá? Então quando eu falo contar a história, que o nosso conteúdo ele tem que se complementando, assim, sabe? Ele tem que construir uma narrativa. Mas acho ótimo. Mas meninas, assistam assim que eu desligar aqui já vai ficar salvo. Assistam. Eu trouxe uma reflexão sobre o quanto a gente ainda precisa evoluir, né, em relação ao empreendedorismo feminino, evoluir a nossa mentalidade, evoluir a nossa postura diante do nosso negócio, evoluir a forma como a gente enxerga a atividade que a gente está realizando. Ainda tem um caminho pela frente, a gente precisa desbravar isso para que as nossas filhas e netas encontrem um cenário melhor, já tenham uma outra postura, né? Sejam capazes de construir esse afastamento, ao mesmo tempo que a gente tem que ser muito apaixonada pelo que a gente faz para ter condições de se dedicar o tanto que o negócio precisa que a gente se dedique, mas ter também esse afastamento no sentido de se colocar no papel de dona, né? Eu posso sim ter uma equipe, eu posso sim ser a pessoa que lidera, eu posso sim ser, enfim, para quem sonha com isso também, né? Mas é isso, meu povo. É sempre muito bom os nossos bate-papos. No fim da live eu já não tô mais com cara de sono, mas lá no começo do conteúdo, meu feed inteiro, no comecinho da live, eu com cara de sono. Mas é isso, gurias, um beijo pra vocês, a gente vai se falando, a gente tem live todas terças e quintas, então, né, já fiquem atentas, terças e quintas às 8 horas da manhã a gente começa a nossa live, e é isso, a gente se vê então de novo na terça-feira. Um beijo!